nós temos um aterro, que é essa figura aqui. E nesse aterro vai ser construído, aliás, a gente tem um terreno e vai ser construído um aterro, e esse aterro vai apresentar um carregamento de 40 kPa. Aí aqui no enunciado diz também que o terreno foi sobreadensado, isso é uma informação muito importante. Ele foi sobreadensado pelo efeito de uma camada de 1 metro de areia superficial que foi erodida, ou seja, essa areia não existe mais. Então, atenção, isso aí, essa informação, quando ela é dada, ela indica qual é a condição que você vai calcular a tensão de pré-adensamento. É essa informação que esse trecho está nos relatando. Então, dessa forma, sabe-se que a tensão pré-adensamento é de 18 kPa superior à tensão efetiva existente em qualquer ponto, porque o solo tinha essa camada de areia antes, teve essa erosão, saiu, mas aí o solo ele ficou sobreadensado, ele ficou naquele trecho de recompressão. O recálculo por adensamento ocorre na argila mole, cujo índice de compressão é 1,8 e o índice de recompressão é 0,3. São só informações da questão. Nosso aterro é esse. Nós temos um nível de água a 1,5 metros. A camada de areia vai até 4 metros. A argila vai de 4 a 13. Aí nessa argila a gente está subdividindo ela na cota 7 e na cota 10 para a gente dividir aqui o meio. Esse ponto B, C e A são pontos de referência dentro da camada de argila e esses pontos eles ficam exatamente no meio da camada. Esse ponto B, portanto, esse ponto B ele fica no meio da camada, da camada de argila mole, bem no meio. E embaixo a gente tem uma camada de areia. E o que é que isso nos indica? Que a camada de argila está sendo drenada pelas duas faces, porque a argila está cercada por areia. Então, ela está sendo drenada pelas duas faces. Essa é outra informação importante que a gente tem que tirar da questão. Qual é a minha drenagem? A minha drenagem é uma face ou duas faces, tá? Isso aqui é só informação, gama N. Essa é uma questão de Souza Pinto, então no livro de Souza Pinto ele não faz distinção entre gama N e gama saturado, isso é uma característica do autor. Só o livro do Bracha que foi a forma que a gente aprendeu, e aí ele faz no livro do Bracha essa distinção de gama D e tal, de gama N, e aí nesse livro aqui a gente vai usar para todos os cálculos o gama N, certo? Isso é outra característica também do livro. Então, se na questão eu só der o gama N, você vai embora e faz todos os cálculos só com gama N. Agora, se eu der o gama D, o gama saturado e o gama N, se eu der, aí você faz nos cálculos a distinção, né, que é de acordo justamente com o estado do solo, se ele está seco, se ele está na franja capilar, se ele está submerso, certo? Isso é outra informação importante também. Que isso aí vocês precisam ter na mente para evitar ficar se confundindo com esse gama N, tá? A pergunta é porque aqui eu não escrevi. Determinar o recalque por adensamento. Essa é a nossa pergunta. Quando a gente está falando em recalque, a gente está falando de solos compressíveis, a gente está falando da nossa argila. Então, vai ser o recalque na nossa camada de argila, certo?
Vamos seguindo. Qual é o primeiro passo da questão? Eita. Um de cada vez, minha gente. É tanta gente falando que eu fico até confusa aqui. Professor, é para achar o gama de cada ponto, tipo do A, do B e do C? O gama, não, como é? Não entendi, não. Ah, não, eu confundi, desculpa. Sim, sim, Hernando. Vamos desenvolver o raciocínio aí. A gente viu na aula passada que a gente calcula o recalque, que é o Nelson delta H, ou no livro do Souza Pinto, errou. É a mesma coisa. A gente calcula com aquela relação que depende do H, do índice de vazios e das tensões efetivas. É aquelas expressões. E depende também do trecho da tensão, onde se situa a tensão que está atuando, se é no trecho de compressão ou no trecho de recompressão. Vocês estão lembrados? Então vamos lá. Primeiro passo é a gente determinar, a primeira coisa é tensões iniciais. Eu tenho duas formas de resolver essa questão. Eu calculo o recalque em A, em B, em C e somo, que é o que eu vou fazer. Por que é o que eu vou fazer? Porque esse tipo de resolução a gente vai exercitar mais. Ou eu posso calcular diretamente no ponto B. Então a gente vai fazer no ponto A, no ponto B e no ponto C, que é para a gente exercitar mais. Tensões iniciais em A. Qual vai ser a tensão inicial em A? Tensão efetiva é tensão total menos por opressão. Quem é a tensão total em A? Vai ser o gama da areia seca vezes 1,5 mais o gama da areia saturada vezes 4, não? Eu disse inicialmente que no livro do Souza Pinto a gente não faz essa distinção de Ah, gama tá, tá, N tá. para gama D para gama saturado. Vocês na prova só vão fazer essa distinção se eu der esses dados. Se eu não der, aí você vai fazer o restante da questão com o gama N. Então a gente só Ah, precisa tá se bom. preocupar com o gama N. Então nós temos calcula no ponto B porque é tipo uma média, exatamente. Então, nós temos aqui inicialmente, deixa eu voltar, 18 vezes quanto? Quando a gente diz antes, é na época que o solo ele estava com a camada de areia. Eu não dei essa informação na questão, então é nessa condição aqui. Então, a tensão total é 1 metro, que é acima da superfície, mais 4 metros, que é o tamanho aqui da minha camada, vezes 18.
Pronto, fizemos o da areia. Falta o quê? O pedacinho da argila. Isso é no meio da camada. Então é 1,5, né? 7 menos 4, 1,5. Então fica 1,5 vezes gama N. Vou repetir. Não é 1, porque na questão diz que tem 1 metro aqui, ó. 1 metro. Distinção de quê? Não estou entendendo a pergunta, Francisco Lucas. Se eu der só o gama N, você calcula tudo com o gama N. Não faz a distinção. Se eu der o gama saturado, o gama D e o gama N, aí você faz a distinção. Por quê? Porque os dois autores utilizam metodologias distintas de resolução. O Braja faz essa distinção e o Souza Pinto ele calcula tudo com gama N, porque ele considera que a variação não é lá muito grande, não. Então, se a professora na prova der só o gama N, você faz do jeito que eu estou fazendo aqui. Aí o nosso gama aqui N da argila é 15. Menos a poropressão, que vai ser desse nível aqui de 1,5 até a metade da camada. Então, nós vamos ter 2,5 mais 1,5, que vai dar 4, vezes o peso específico da água. Por fim, nós vamos ter a tensão efetiva inicial em A, que é 72,5. Isso aqui é só questão de pegar o jeito. Depois que você pega o jeito, você resolve qualquer questão dessa de perfil de solo. Tensão efetiva, tensão efetiva inicial em B. Vai ser o quê? Vamos voltar para a figurinha aqui. A gente soma a de A, que é 72,5, mais o pedacinho de solo, que vai ser o quê? Essa distância aqui, que é 3 metros, da metade da camada A para a camada B, que é 3 metros, vezes o peso específico da argila. 3 vezes 15. Menos a água, né, gente? Porque tem a água também. Então, esse pedacinho aqui, vezes o peso específico da água, menos 3 vezes 10, que é a poropressão. Então, tensão efetiva inicial em B vai dar já. Aqui é igual a receita da Ana Maria, né? Os ingredientes tudo pronto. Para a gente não perder tempo. Tensão efetiva inicial em C, a gente soma a de B. Não precisa ficar fazendo a conta de novo, é completamente desnecessário. E soma o pedacinho aqui que falta, de B para C, que vai ser 1,5 mais 1,5, que dá 3, vezes o peso específico da argila, 3 vezes 15, menos poropressão, 3 vezes 10, que vai dar 102,5. Então, quando tinha a camada, quando tinha a camada, deixa eu anotar aqui.
quando tinha as tensões efetivas em A, em B, em C eram. Eu estou só reescrevendo. A gente vai precisar dessa informação. Pronto, o que é que a gente vai fazer agora? O que é esse 3? Esse 3 é porque assim, é o H, que é a distância aqui, ó, do A para o B. 1,5 até aqui e 1,5 até aqui, 3. Entenderam? Eu falei no início da questão que o NA está aqui. Está aqui, NA. É, é, ou então é só olhar o livro, né? Deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu pegar a figura do jeito que está no livro, que eu acho que vai ajudar mais. Deixa eu só achar aqui. Souza Pinto. Eu esqueço que o microfone tá ligado, eu fico falando sozinha. Não tô achando aqui. Vou pegar aqui a figurinha. Downloads. Só um minuto, viu, gente? Eu vou achar a figurinha aqui. Estou abrindo, vou dar um print na tela. Eu acho que vocês estão com dificuldades na parte de tensões do solo, na verdade. Vamos por partes. Primeiro eu boto a figurinha, depois eu explico os questionamentos de vocês. Meu Deus. Achei. Pronto.
Agora nós vamos ver aqui o desenho de uma forma melhor. Canta aí, gente, alguma coisa. Vocês estão tão silenciosos. Pronto. Tá aqui a nossa figurinha. Pronto, a figurinha é essa aqui. Vamos recomeçar, certo? Nós temos aqui a primeira tensão de todas, que é no ponto A. Qual vai ser a tensão no ponto A? Inicialmente, no enunciado da questão, diz que tinha uma camadinha de areia aqui de 1 metro. Então, nós vamos ter que calcular as tensões quando essa condição estava sendo imposta ao terreno. Então, nós vamos ter aqui 1 metro, 1 metro, certo? Então, 1 metro de areia, porque na questão está dizendo que é areia, então é esse material aqui. 1 metro de areia, mais 4 metros, vezes 18. Professora, mas por que não usa gama saturado? Porque no Souza Pinto ele não faz essa distinção, ele usa tudo gama N. Pronto. Isso é a tensão total. Aí agora nós temos o pedacinho de baixo, que é né, no ponto A, eu estou falando do ponto A. Então, esse pedacinho aqui, ó, 7 menos 4, 3. Metade da camada, 1,5. Então, é 1,5. Não é mais areia, é argila. Então, é 15. 1,5 vezes 15. Pronto, falta só a poropressão. A poropressão tá aqui, ó, em 1,5. A água começa aqui em 1,5. Tá dando para enxergar, né? Então, vai ser a altura de água até o NA, que é esse pedacinho aqui, que é 2,5 mais 1,5, que vai dar 4 metros. 4 vezes 10. Aí deu 72,5. Deu para entender? Me retornem aí, por favor. Pronto. Aí o que é que a gente faz? Ai, ai, ai. Ainda bem que a gente tem esse recurso, né? De poder usar a imagem. Porque se depender do meu desenho, vocês não vão entender nada. Eita, ainda não sei como é que eu paguei as cadeiras de desenho, viu? Aí aqui nós temos no ponto B, certo? No ponto B, eita, foi mal, Edson. Tu reprovou o desenho, cara.
Professor era carrasco, hein? Ou a professora. Pronto, gente. Ponto B. Agora a nossa preocupação é com ponto B. O que é que a professora vai fazer? Vou botar a imagem de novo aqui para a gente rabiscar aqui para não ficar voltando essa página e vocês ficarem vendo melhor. Certo? Tem que ficar voltando essa página, dá uma tontura na pessoa. Pronto. Ponto B. Nossa, é só jeito, é prática, gente, é jeito. Isso aqui é jeito. Eu faço rápido porque são muitos anos de prática. Ponto B. Vai ser a tensão efetiva do ponto A mais esse pedacinho aqui, ó. A tensão efetiva entre A e B. Professora, por que eu não faço tudo de novo desde a superfície? Porque não precisa. Porque o ponto A, ele está acima do ponto B. Então, o peso, o peso que o ponto B está submetido é toda essa camada até A e mais esse pedacinho aqui, ó, gente. Esse pedacinho aqui, ó. Então, eu só preciso fazer o quê? Eu preciso somar o que estava até o ponto A, que é a tensão efetiva de 72,5, eu acabei de calcular. Aí eu faço o cálculo aqui dessa partezinha pequenininha aqui, que ela tem 3 metros de distância. Então, vai ser 3 vezes 15, que é o peso específico do solo, que é em termos de tensão total. E aqui a poropressão, 3 vezes 10, porque o nível está acima, né? Então, eu tenho que botar o peso da água também. Pronto. Menos 3 vezes 10. Fazendo a conta, 87,5. Deu para entender? A cota da poropressão. Por que menos 7? Porque o ponto B ele está na metade da camada, ele não está no. Né, não, a cota da poropressão não era para ser 7, não até o NA, porque a poropressão até o NA ela já foi embutida aqui, ó. Eu não posso somar a poropressão duas vezes. Se eu fizesse isso, eu estaria somando a poropressão duas vezes. Porque eu estou fazendo por partes. Eu estou fazendo de pedacinho em pedacinho. Isso aí seria se eu fizesse no ponto B total. Mas vocês têm que visualizar isso aqui por partes, ó. Até o ponto A, até o ponto A, eu tenho um peso de solo e eu tenho um peso de água. Até o ponto B, aí foi isso que a gente calculou anteriormente. Até o ponto B, eu vou ter um peso de solo também e um peso de água. Mas o peso de solo e o peso de água no ponto B vai ser também essa parcela do A, mais esse pedacinho que falta. Então, se eu fizesse no cálculo do B, eu embutisse até o nível do lençol freático até em cima, eu estaria somando duas vezes. É como se eu estivesse somando a poropressão duas vezes. Porque isso aí que você está falando, Francisco Lucas, já está embutido nesse valor aqui, ó, de 72,5. Essa poropressão já foi descontada aqui. Ok? Do mesmo jeito a gente vai fazer para C. Soma o anterior, que foi até o ponto B, e soma o pedacinho. Esse pedacinho aqui, ó, dessa camada.
Tensão total dessa camada, desse pedacinho, vai ser H, que é 3, né? Porque é metade da camada mais metade da outra, fica 1,5 mais 1,5, que dá 3 metros. 3 metros. Aí a gente vai fazer vezes 15, que é o peso específico do solo, menos a poropressão, 3 vezes 10. Eu não preciso somar a poropressão que está daqui até aqui, porque eu já fiz isso quando eu fiz o cálculo da aqui, ó. Eu já fiz isso aqui. A poropressão até a superfície já foi embutida nesse cálculo aqui, eu não posso somar duas vezes. Pronto, então a gente só repetiu o procedimento. E aí a gente achou as 3 tensões nos pontos A, B e C. Essas 3 tensões vão ser o quê, gente? Que tensão? Tensão de pré-adensamento em A, tensão de pré-adensamento em B, tensão de pré-adensamento em C. Porque na questão diz que nessa condição o solo foi pré-adensado. Então, aí a gente já tem a informação a primeira informação que a gente vai usar, que é a tensão de pré-adensamento. Pronto. O que é que a gente calcula agora? A gente precisa saber o recalque. Para a gente saber o recalque, a gente precisa saber qual a tensão que o solo ele está submetido no momento atual. O que é que passou no momento atual? O que é que aconteceu no momento atual, que diz aqui no início da questão? A camada foi erodida, a tensão de pré-adensamento é essa aqui, mas a camada foi erodida, então ele está o quê? Numa tensão menor. Então a gente vai calcular aqui a tensão quando o solo está submetido agora a 40 kPa, que é o carregamento que ele está submetido, 40. Pronto. Aí agora vamos calcular as tensões finais em A. Qual é a tensão final em A? Deixa eu facilitar. Eu estou quase professora aqui, mudando as corzinhas dos pincéis para ver se vocês veem melhor. Índice vazio, extensão. Certo? Vamos, a tensão de pré-adensamento. Essa aqui. Que a gente viu na aula passada, né? E aí, o que é que acontece, gente? Essa tensão de pré-adensamento, que está aqui, ela divide o trecho de compressão, recompressão. E aí, o que é que aconteceu nesse solo? Ele vai estar submetido a uma tensão diferente dessa aqui, que vai ser o quê? É só somar o carregamento na tensão de pré-adensamento. Ah, peraí, faltou calcular uma coisa aqui para vocês, peraí, senão vai ficar confuso. A camada de areia foi erodida, né? Então, qual vai ser as tensões iniciais depois da erosão da camada de areia?
72,5 menos 18, que esse é o peso da areia. Em B, é o pré-adensamento, que era com a camada 87,5 menos 18. Inicial em C, isso aqui é com erosão. Inicialmente a gente calculou as tensões de pré-adensamento e agora a gente está calculando as tensões iniciais do solo quando passou por essa erosão, quando a camada de areia saiu. Então eu só subtraio o 18 kPa dos valores da tensão de pré-adensamento. O que é que significa isso graficamente? Que agora o solo ele foi para uma tensão aqui, ó, menor. Então, do mesmo jeito, para ser de maneira análoga, eu vou fazer 102,5 menos 18. Certo? Então, o solo está nesse trecho de recompressão, aqui nas tensões iniciais. Aqui dá 54,5, 69,5, 84,5. Pronto. Aí, o que é que aconteceu depois? A camada de areia saiu e a nossa sobrecarga de 40 kPa foi imposta. Então, nós vamos ter as tensões com carregamento que vai ser o quê? Tensão final efetiva em A vai ser esse valor inicial mais 40. Tensão efetiva final em B vai ser esse valor de B, 69,5, mais a sobrecarga. Tensão efetiva final em C, mesma coisa, 84,5 mais 40. Ou seja, o solo vai para uma tensão agora, ele sai daqui e vai para cá. Uma tensão maior que a tensão de pré-adensamento. Então, ele é pré-adensado aqui, vai para sigma I, que é uma tensão no trecho de recompressão, e vai para sigma F, que é o trecho de compressão. Então, eu preciso calcular o recalque que acontece devido a essa variação aqui de tensões. Exatamente, ele estava pré-adensado. Não, eu estou de boa, isso aqui é terapia para mim. Ai, ai, se eu disser que isso aqui tem 6 questões, a gente não terminou nem a primeira. E são 8h52. Aí eu tô chocada, viu, com esse AD. Tá bom, eu vou tomar uma água, já que vocês estão mandando. Eita, de repente tem um energético na geladeira, aí eu sem querer, eu não tomo água, eu tomo energético. Aí eu volto aqui com a moléstia. Deus me livre. Isso aqui eu vou gerar o PDF para vocês, viu? Aí vocês vão poder. Eu acho que eu já fiz isso com vocês, né? Fica só o PDF disso aqui, bem bonitinho, igual o caderninho. Francisco Lucas é uma comédia, viu?
E aí, tá dando para entender ou tá bugando? Bom, que tá bugando, eu sei que tá bugando, né? Agora eu vou dizer uma coisa bem pior para vocês. Não sei se isso é bom ou ruim, eu acho que é pior. É que o livro do Souza Pinto, ele não detalha os cálculos, não. Ele joga as tensões. Se vocês estiverem com o livro aí, vocês podem olhar. Ele joga esses valores finais e você tem que adivinhar. Então, é bom prestar atenção, viu, Vitor? Não, fazer tudo por PDF é ruim, né? Ele não, com todo respeito ao autor, conheci até ele pessoalmente lá na USP. Ele é um velhinho muito simpático, mas ele joga bem por cima mesmo. Ele considera que você. Exatamente, Hernando, é isso mesmo. Eu fiz uns pedidos de livro do Souza Pinto, botei o livro do Souza Pinto, mas não vai chegar agora, né? Vai chegar, ainda vai demorar um tempo na biblioteca. O que ele considera que você já sabe fazer. Para você estudar pelo livro, o livro tem que ser estudado já. O pré-requisito para entender o livro é já saber do assunto. Ai, ai. Pronto, gente, já deu para respirar, né? Vige, acabou até o espaço para fazer. E agora, hein? É que eu deixei já aqui, deixa eu ver o que é que eu faço. Eu vou botar em outra página aqui. Vocês que lutem depois para pegar essa sequência. Vocês que lutem. Para vocês verem o que eu sofro quando vocês deixam a prova fora de sequência, começa a prova é de 1 a 5, aí começa pela 5. Aí depois vai para 3, aí depois vai para 1. Aí eu fico, o quê? Aquele meme da Nazaré. Quê? Para aprender já tem que saber. Pronto, gente. Aí a gente tem aqui camada, ponto A, B e C. Aí a gente tem as tensões de pré-adensamento, a gente tem as tensões iniciais e a gente tem as tensões finais. Vamos só reescrever aqui. 72,5, 87,5, 102,5. Estou só reescrevendo, viu? Nada. Se fosse no quadro branco, eu não precisaria perder tempo assim, reescrevendo, mas a gente tem que reescrever para vocês acompanharem o cálculo. 109, 124,5. Pronto, só reescrevi. Como é que a gente calcula a compressão? Agora é só correr para o abraço, né? O abraço do urso. O Souza Pinto chama de Rho. Aí no meu slide tá Sigma H. Então tanto faz. Pode chamar do que você quiser.
E aí, como é que vai ser a compressão em A? A fórmula, isso é fórmula, né? A altura da camada. Vou botar logo direto, porque a gente está ficando sem espaço aqui. A altura da camada tem na fórmula no meu slide. Tem no livro também. 3, que é a altura da camada que está inserido ponto A. 1 mais índice de vazio, isso aqui dá na questão. Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês. Certo? 2,4. É o abraço da cobra, né? Quando a cobra quer matar, ela abraça. 0,3. Pronto. O que é que eu disse para vocês? Vocês que lutem para entender essa sequência. Primeiro, a gente vai calcular o recalque que acontece aqui, ó. Aqui tem um índice de vazios, que vai dar um recalque. Então, primeiro a gente vai calcular esse trecho aqui, ó. Foquem nesse trecho aqui, certo? Olhe só para esse trecho. Zero três é o coeficiente de compressão, de recompressão, CR, que está no texto de recompressão. Então, é CR, isso é fórmula também, log de... Sempre botar a tensão maior sobre a menor. Sempre a maior sobre a menor. Senão, isso aqui é a fórmula. Já tô apelando para o decoreba. Mas por que eu digo isso? Que é para você não confundir com o posicionamento dessas tensões. Então, em A, nós temos quais tensões? Em A, no trecho de recompressão, 54,5 e a tensão de pré-adensamento 72,5. Então, sempre a maior vai em cima. Então, é 72,5 sobre 54,5. Pronto. Então, isso aqui, esse trecho aqui é o de recompressão. E esse trecho aqui é o de compressão. Professora mulher, mas como a senhora sabe disso? É só olhar que a tensão de pré-adensamento é 72 e essa tensão é menor, portanto, ela está no trecho de recompressão. E essa é maior, portanto, está no trecho de compressão. Então, é o mesmo raciocínio para os demais. Então, a gente conclui que esse trecho aqui é recompressão e essa tensão aqui, desses dois trechos aqui, aliás, desse aqui, desse sigma F', é compressão. Agora a gente vai para o trecho de compressão, que a gente vai focar nesse trecho aqui. Então, é sigma F' e sigma A. Sigma F' e sigma A. Qual é o valor do CC? 3 é a altura da camada. Agora, a gente não usa CR, usa CC, que na questão diz que é 1,8. CC, coeficiente de compressão. Log, tensão maior sobre a menor. Então, é 94 sobre 72,5. Sempre a maior vai em cima. Aí, aqui é só partir para o abraço, né? Que vai dar 0,22 metros.
Professor, e no B e no C, como eu faço? A mesma coisa. Não muda nada. Em B. Agora aqui eu vou fazer mais rápido. 3 mais 1 mais 2,4. Coeficiente de recompressão. Log de tensão inicial. 69,5. Aliás, sempre a maior, né? Vem em cima 87, que é a pré-adensamento, 69,5. Mais 1,8 log 109, 87,5. Tá? Ainda bem que você não me fez responder essa, que eu já ia dizer misericórdia. Então, tu estava dormindo. É tudo em termos de tensões efetivas. Porque quem provoca a tensão, o recalque é só a variação da tensão efetiva, não a variação da tensão total. E aí, tá dando para entender? Pois eu não sei o que é que eu faço, não. No enunciado, vocês não digam nem isso brincando, não, que eu tô aqui fazendo meu melhor. Eita. Edson, não dá para aprender em véspera isso, não. Tô sendo sincera. Professora, porque o negócio da camada lá foi 3 metros lá, Porque do é a ponto A. espessura desse ponto, dessa subcamada aqui, Ah, tá. que é 3 metros. Em C é a mesma coisa, tá? Aí em C sendo que eu vou usar essa tensão e essa tensão e essa na compressão. Mas é a mesma coisa. Professora, nessa questão, estou desconsiderando o recalque na areia lá, submersa? Ou Sim, porque não? a Ah, tá. gente não calcula recalque em areia, não. No momento, por esse método, por adensamento, não. Ocorre recalque em areia, sim. Mas ele ocorre por outro processo que não é o de adensamento, porque a gente só está calculando por adensamento. Então, isso aí é específico só para as argilas. Entendi. Então, se tiver uma questão com a camada de areia e argila, você foca só na camada de argila. A gente aprende a calcular recalque em areia lá na disciplina de fundações. Gente, eu estou sem espaço aqui, mas o sigma C vocês entendem como faz, né? E aí o recalque total o recalque total é a soma. Recalque total é a soma. 0,56. Essa é a resposta.
0,56 metros. E agora, hein? Essa próxima questão aqui, vou escolher aqui uma questão boa para a gente fazer. Essa questão é melhor. Porque se eu for começar 2, a questão ela vai demorar mais de 1 hora.